Bom dia, gente. Bom dia. Então vamos lá, para acordar eu vou pedir a Miguela para orar. Olha pra gente, Miguelinha. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada pelo sítio, pelo irmão Renato. Amém. Proporcionou estar aqui hoje, mais amanhã. Obrigada pela tia Fran, pela vida dela, e pela vida de todos que aqui presentes. Os que não puderam vir, em nome de Jesus. Amém. Gente, então olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, prometo ser breve, até que vocês durmam. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios que a gente enfrenta. Mas antes da gente falar, eu queria construir um caminho com vocês, até a gente chegar lá, né? Que são os desafios que a gente tem que enfrentar. Porque assim, parece que a gente só enfrenta desafios que a gente não tem condição de vencer. Parece assim, o jovem vai para os desafios do mundo e ele não tem como vencer. Parece que é só isso, mas não. A Bíblia ela tem assim ensinamentos que nos mostram como vencer. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os mesmos desafios que os adolescentes enfrentam, eu também enfrento. Os irmãos mais idosos aqui, entendeu? Esses mais idosos aqui enfrentam também. Porque a única diferença que existe, gente, é uma diferença de tempo e experiência. Então, por exemplo, a minha percepção de algumas coisas é diferente da de vocês, porque eu vivi algumas coisas que vocês ainda vão viver. Mas a questão do desafio, da questão da vontade, a questão do desejo que está na carne, ela é a mesma. E assim, é para a vida toda. A gente vai estar sempre numa luta entre carne e sangue para que a gente consiga vencer os desafios que nos vêm, né? E dependendo da nossa vulnerabilidade, é ali que é o nosso grande desafio. Tem gente que, por exemplo, não é nenhum desafio querer ir para um baile. Não é desafio nenhum para ele, mas para outro já é uma luta grande, né? Usar uma droga, fazer uso de uma bebida, para outro não, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí. Então eu quero primeiro que vocês entendam isso. Todos nós que estamos aqui, de diferentes faixas etárias que temos, sofremos desafios, temos desafios a enfrentar. A diferença está na experiência, não no desafio que eles virão. Outra questão também, a Bíblia ela vai falar, né, que para o jovem especificamente, que ele deve fugir das paixões da mocidade. E aí eu pergunto para vocês, o que é paixão? Quem sabe? O que é paixão? É só quando a gente está gostando de alguém e Gustavo está apaixonado ali? Isso que é paixão? Quem define paixão aí pra mim? Eu vou perguntar, vocês sabem, né? Passageiro. Jandinha que fala. Quem falou? Já falou, tia. Sentimento passageiro. Falou bem. É sentimento passageiro. Mas ele é avassalador. É uma vontade tão forte que a gente tem. E às vezes a gente tende por uma questão sentimental, que é quando você tem isso por uma pessoa. Mas às vezes você tem paixão por outras coisas que esse sentimento passageiro faz você tomar decisões e atitudes que vão assim levar um bom tempo para você. Não vou dizer que não tem jeito, mas muitas pessoas levam um bom tempo para se livrar daquele caminho da paixão que ela tomou. E aí a Bíblia vai dizer lá em Timóteo que Timóteo era jovem e ele diz assim, foge das paixões da mocidade. Quando ele diz foge das paixões da mocidade, ele não estava falando só na questão afetiva, de um relacionamento. Ele estava falando também da paixão pelas coisas da mocidade. Que nós podemos ter N paixões. Aí quem pode me citar um tipo de paixão, algo que você pode se apaixonar na sua mocidade e pode ser um perigo para você ao decorrer da sua vida? Vasco da Gama. Botafogo. Você é pros adolescentes, tá? Não entra, não se mete esse negócio. Não mexe que isso não é pra tu, não, tá muito longe. Fala aí pra mim, o que pode ser uma paixão? Um de cada vez. Gente, olha só, a cura, a transformação, o crescimento e o aprendizado parte do conhecimento. Se eu não sei o que eu preciso, eu não preciso. Né? Freud vai dizer que um problema só é um problema
Se for um problema. Se for um problema. Ô, Se Francis, não é um problema pra você, então você pode estar incomodando todo mundo à sua volta, mas pra você não é um problema. igual paixão, né? Tem gente que tem paixão, igual o pastor falou, né? Por clube. Tem gente que, né, quem viu, né, em 2019, tem gente que perdeu o emprego para ir numa final de uma Libertadores. Tem gente que deixou casamento para ir para uma final de Libertadores. Então isso é uma paixão, que tem consequência lá na frente. Com certeza. Não se sabe se a pessoa casou com a mulher, não sabe se a pessoa hoje está empregada novamente, que a pessoa largou o emprego. E casamento, dia do casamento, para estar numa final de um jogo de futebol. Pergunta qual era o time. Pois é. Vamos, Entendeu? Então, gente, Flamengo é uma paixão, tá? Léo, é isso aí. Paixão é isso. É algo que você só vê aquilo na sua frente e você não consegue ver mais nada além daquilo. Geralmente na área da adolescência, a gente pensa que a paixão é só na área, volto a dizer, afetiva ou sexual. Mas não, pode ser na área emocional que leva você a um vício. Pode ser também na questão de série, você pode estar apaixonado pelas coisas que você gosta de ver na sua televisão e você faz as outras coisas assim só para cumprir tabela. Mas o que você tem paixão, o que você emprega tempo, onde você emprega energia, é naquilo que você tem paixão, naquilo que você gosta. Então cuidado com isso. O que a palavra de Deus vai dizer? Foge das paixões da mocidade. Cuidado com as paixões da mocidade. Então, como eu falei com vocês, eu quero elencar para vocês as armas que nós temos, os conselhos da Bíblia e depois o que a gente vai enfrentar e o que a gente tende a enfrentar na nossa caminhada, né? Então, olha só, vou ler o versículo primeiro, porque a gente vai trabalhar em Eclesiastes capítulo 11, tá? Mas eu quero ler esse versículo de Timóteo antes de começar. Ele diz assim: e você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, com amor e paz, junto com os que com o coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Olha só, procura viver uma vida correta, com fé, amor, paz, junto ao que vocês estão fazendo, junto com os que de coração puro pedem a ajuda do Senhor. Não quer dizer que eles são a resposta está no Senhor, mas há um único coração, uma única intenção, né? uma única visão. É aquilo que Jesus disse lá em João 17, permita que sejamos um, né? Fique longe das discussões tolas e sem valor, tudo com fé, pois você sabe que elas sempre acabam em briga. O servo do Senhor não deve andar brigando, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, mas deve tratar todos com educação, deve ser um mestre bom e paciente que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Isso aqui está dizendo no caso de você falar da palavra de Deus para alguém, e quando você sair para falar, você ser mal interpretado ou não ser aceito. Ele está dizendo assim, não é para discutir por causa de religião, não é para discutir por causa da sua fé. A sua fé ela não tem que ser imposta, ela tem que ser vista na sua vida e desejada, porque nós somos o sal da terra. É necessário que as pessoas tenham sede de Deus através da nossa vida. E assim voltarão ao seu juízo perfeito e escaparão da armadilha do diabo. Olha só, você lá no mundo, sendo sal, deve salgar a vida das pessoas para que elas saiam da armadilha do diabo que prendeu para fazerem o que ele quer. Olha só, isso foi o que Paulo disse para um jovem. Ele não disse isso para um idoso. Ele não disse isso para uma pessoa mais velha. Ele disse isso para o jovem Timóteo. Timóteo, você vai sair para o seu ministério, e todos nós temos um ministério que Jesus nos entregou. Cuidado para você não achar que a sua fé deve ser imposta no coração das pessoas. Então, isso daqui é uma das coisas que o jovem tem que fazer, Timóteo. Depois a gente vai lá para Eclesiastes, que vai dizer no final do capítulo 11 que o jovem deve se alegrar, ele deve ser feliz, ele deve seguir e ele deve se afastar. Do quê? Ele deve se alegrar na mocidade dele. Seja feliz porque você é jovem, porque você tem vitalidade, porque você pode fazer as coisas, você ainda não tem a coluna doendo, seus olhos estão enxergando bem, você tem força. Uns são fraquinhos, eu sei, mas assim, entendeu? Uns são magrinhos, eu sei, mas vai ganhar carne. E não desejem isso, que depois vocês não vão querer. A gente está aqui como exemplo, né, Francis?
pensa bem, quando você come, pensa bem. Então, olha só, seja feliz, você é jovem. Ele vai dizer assim, alegre-se porque você é jovem, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Aí ele vai dizer assim, siga o que o seu coração mandar. E vai dizer para a gente poder se afastar da ansiedade que acaba com o sofrimento do corpo. Por que ele está dizendo isso? O segredo, a pegadinha está aqui, ó. Mas sabe que de todas as coisas você prestará contas a Deus. Então, olha só, seja feliz porque você é jovem, mas saiba que você vai prestar conta a Deus no dia da sua juventude. Né? Faça o que o seu coração desejar, mas saiba que um dia você vai prestar contas a Deus do que você faz. Né? Ele vai dizer, siga, né, por onde, seja feliz, né, todos os dias da sua juventude, mas saiba que você vai prestar conta a Deus. E por fim, cuidado para você não viver ansioso, amargurado ou triste, porque até disso você vai prestar conta a Deus. Ele não vai dizer, ele vai dizer assim, ó, afaste-se o coração da ansiedade e acabe com o sofrimento do corpo. Porque disso você vai prestar contas a Deus. E no final ele vai dizer, porque a juventude e o vigor são passageiros. O grande problema, e muitas pessoas quando chegam a mais idade sofrem por causa disso, é porque elas esquecem quando elas são jovens que passa rápido. E aí não moldam o seu coração e não tratam o seu coração para quando chegar a fase onde a gente está mais cansado, com mais dores e mais desanimado, onde a gente assim não tem vigor para fazer muitas coisas, que a gente não, para a gente poder, acabei me distraindo aqui. Quando a gente não tem mais vigor para poder fazer as coisas, a gente acaba se perdendo e achando que a vida não tem mais sentido. E aí ele vai dizer isso, mas lembre-se, depois do capítulo 12, do seu Criador nos dias da sua mocidade, porque vai chegar um dia que os olhos não vão enxergar mais, a força não vai ter mais, nós e você andar, suas pernas não vão aguentar mais, o cabelinho vai ficar branco, e aí a gente volta pro pó da terra. E aí, se você não souber se moldar nessa fase da vida, daqui uns anos, e não vai demorar muito, eu digo isso para vocês, a vida vai ficando muito, muito, muito pesada. Tem uma estatística que diz o seguinte, a maior fase de conversão é na fase de 10 a 16 anos. Não sei se vocês sabem disso. O maior índice de conversão é nessa idade. Dos 25, né, aos 30 anos, dos 17 aos 30 anos, isso diminui bem. Mas a partir dos 40, essa estatística assim, ela diminui vertiginosamente. Por quê? Porque quando você é jovem, se converte nessa data da adolescência, nessa fase da adolescência, é mais fácil de você ser moldado. Deus, é como se fosse o barro, né? Ali fazendo aquela cerâmica. Quando a gente está mais velho, o que acontece? À medida que os anos vão passando, a gente vai enraizando pecado. A mente da gente vai ficando mais endurecida, a gente vai ficando calejada, a consciência vai ficando diferente e a vontade do mal vai se fortalecendo mais dentro da gente. A natureza má, ela acaba sendo algo que é normal e a gente nem se percebe. Aquilo que é errado diante de Deus, a gente tem como certo e pronto. A mente está endurecida. E como é que vai entrar? Né? Só o Espírito Santo de Deus e a vontade do homem. Mas eu volto a dizer, um problema só é um problema quando é um problema. Se aquilo não é um problema para você, pode estar aborrecendo todo mundo à sua volta, que você vai continuar feliz e satisfeito com aquilo. Embora até você mesmo não esteja bem com aquilo. Então, lembre-se do seu Criador, seja alegre, mas saiba que você vai prestar contas a Deus. Cuidado com as paixões da sua mocidade. E aí agora, como que a gente pode desfrutar a nossa vida adolescente de maneira legítima? Como o jovem cristão pode viver feliz e contente no tempo atual? Sem que ele se sinta assim, roubado do prazer. Porque a ideia que a gente tem é que Deus rouba o prazer. Verdade ou mentira? O que as pessoas lá fora falam com relação à vida do crente? É boa, é legal, é fácil? O que eles falam? É chato por quê? Porque é restritivo. Porque não pode fazer nada. Falou bonito, é restritivo. O que ela falou? É restritivo. Viu? Não tá dormindo. Eu não sei. E sabe o que acontece também, gente? A
A gente vive no tempo do hedonismo, ou seja, o prazer em volta do homem. E o que acontece? Tudo, não sei se você já percebeu, tudo gira em torno do homem, até dos animais também. Tem que estar bom pra mim, tem que me satisfazer. É assim, é um self-service, o mundo é um self-service. Você pode escolher na internet o que você quiser, desde comida a roupa, que te agrade, estilo que você quiser. O shopping ele está à sua disposição para o que você quiser procurar. Então você está acostumado a ser servido, você não se percebe, mas o mundo te ensinou a ser servido nos seus prazeres, nas suas paixões. E aí, de repente, você saber que você pode fazer, mas que existem coisas que você tem que tomar cuidado, porque você vai ter que dar conta delas, pode ser algo que te cercie, que cause uma ruptura. E essa ruptura que é causada, ela pode te deixar assim, se iludindo e achando que é melhor fazer o que quer, ou viver dentro da igreja achando que não pode fazer o que quer, o que é uma grande mentira de Satanás. Porque Paulo vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque existem coisas que são danosas. Vocês acham que uma pessoa que decidiu aí viver a vida, a sua vida sexual do jeito que ela quiser, ela é feliz? Ela é afetivamente desmoronada, emocionalmente desestruturada. Chega um ponto que tudo que ela quer é um relacionamento sólido, saudável, e ela já não consegue mais. Por quê? Porque ela se moldou e escolheu aquilo como um padrão de vida para ela. Não é prazeroso. E isso eu digo por experiência de algumas pessoas que muitas vezes eu converso e às vezes eu tenho que estar aconselhando que, graças a Deus, não fazem parte da igreja que eu congrego, nem do reino de Deus, mas que fazem parte, que às vezes chegam pra gente. E você acha que elas têm prazer? Não, elas estão sofrendo. Fizeram escolhas na fase da adolescência que até hoje elas não conseguem se libertar. Entendeu? Então tome cuidado com as paixões da sua mocidade, tome cuidado. Deus não mandou você não ser feliz, Deus não mandou você não se alegrar, Ele só falou para você o seguinte: você vai prestar conta, né? Então todas as tendências e variedades, toda a internet e as inúmeras possibilidades desse mundo, elas são para satisfazer a carne. O jovem espiritual, ele quer satisfazer o espírito também. E aí o que eu posso fazer? O que eu posso fazer então diante de um mundo tão corrompido, que oferece tanta coisa que eu gosto? O que eu posso fazer? Né? A palavra de Deus vai dizer como purificará o jovem o seu caminho. Quem sabe? É uma pergunta que o salmista faz e ele mesmo responde. Como que um jovem pode purificar o seu caminho? Ninguém sabe? Então não tem jeito. Gente, não tem jeito. Ninguém sabe como que um jovem pode purificar o seu caminho? Não. Quem está com a Bíblia na mão aí? Vitória, abre para mim Salmo 119, versículo 9. Obedecendo a tua palavra. Só obedecendo. Agora, como que eu vou obedecer o que eu não conheço? Por exemplo, alguém aqui conhece todas as leis da Constituição Federal, seus direitos e deveres? Você sabia que tem coisa que pode ser seu direito e você pode estar sendo roubado porque você não conhece a Constituição? E você sabia que tem coisas que você pode não estar recebendo de promessa de Deus porque você não conhece a Bíblia? Sabia que a Bíblia tem inúmeras promessas pra gente, que é só pra gente tomar posse, e a gente não toma posse porque a gente acha chato ler a Bíblia, mas a gente diz que quer ir pro céu e que quer andar perto de Deus? Assim, há uma dissonância, sabe? A gente diz uma coisa com a boca, mas a gente vive outra. A gente passa muito tempo, né? Gasta muita energia naquilo que não vai te levar para a eternidade, que vai acabar por aqui, e pouca energia nas coisas que são eternas. E o que a palavra de Deus vai dizer? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrompem, mas ajunteis tesouros nos céus. Então, olha só, quando eu não aproveito a vida de forma legítima, eu me alegro conforme Deus me orienta, quando eu não conheço a palavra de Deus, o sexo que era para ser só para o casamento vira algo banal, vira algo
que simplesmente biológico, quando Deus não tirou esse prazer do ser humano, é uma das grandes problemas que o jovem às vezes enfrenta. É uma das grandes crises, é o beijo, é a relação sexual, é a questão das drogas hoje em dia, o desejo de experimentar algo diferente. E isso tudo vai estar à disposição, não vou dizer que não vai estar, e dependendo do ambiente que você frequenta, vai estar na sua mão. É o que é verdadeiro. Enquanto a gente não levar a sério os momentos que a gente passa na igreja e a leitura da palavra de Deus e as coisas de Deus que a gente tem que buscar para a vida da gente, enquanto a gente não fizer isso, a gente vai acabar sendo sempre levado pelos outros. E o segundo, né, ponto que eu queria falar, já encerrando, é equilibrar a alegria. Né? Tiago vai dizer assim, que a gente deve ser sábio. Se a gente não for sábio, a gente só quer ser alegre. Tudo que é demais enjoa. Tudo que é demais enjoa. Até o amor excessivo, ele vira doença. Muitas pessoas matam por amor. Então, tudo que é demais, que é pegajoso, uma hora a gente já não aguenta. A gente fica desgastado demais. Então a gente precisa ter equilíbrio. E para ter equilíbrio precisa ter sabedoria. E para ter sabedoria precisa pedir para Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Quem tiver com a Bíblia aberta aí, abre para mim. Por favor. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não dependerá por pedir. Então, tem como alguém virar e dizer assim, eu não tenho sabedoria. Ou então chegar a ficar mais velho e falar assim, aconteceu isso tudo comigo, mas também ninguém nunca me falou que eu tinha que ser sábio, que eu tinha que ler a Bíblia, que eu tinha que orar. Alguém vai poder dizer isso quando ficar mais velho ou quando tomar a decisão errada? Então Deus hoje dá uma oportunidade para vocês tomarem decisões certas. Aí eu pergunto para você, qual é o recurso que Deus te deu? Qual é o recurso que você tem hoje, que você pode usar para a glória de Deus e que você pode influenciar outras pessoas? Qual o recurso? Qual o recurso que você tem para usar para a glória de Deus hoje? É um recurso? Sim. É para usar para quê? E como que eu uso para a glória de Deus? Alguém aqui pensa? Tem cérebro? O que eu estou falando está entrando na sua mente, tá? Você está sentindo assim? Ou sua cabeça está viajando? Isso é um recurso? É um recurso? Como que você tem usado esse recurso? O que tem dentro desse recurso? O que você tem colocado dentro desse recurso? Eu estou lendo um livro, Leve Forte, já até terminei ele. E ela diz uma coisa interessante, as coisas elas devem vir para a mente, elas devem descer para o coração e depois para os pés. Ou seja, você deve receber informação, ela deve entronizar dentro de você deve se importar, deve ser importante para você. Porque o que é importante é aquilo que eu importo. E depois descer para os pés. Para quê? Para que eu caminhe, para que eu haja, para que eu faça, para que eu me locomova, para que eu faça as coisas acontecerem. Eu te pergunto, de toda a informação que você tem recebido aqui, quanto disso está no teu coração e você tem colocado em ação? E aí, outra pergunta que eu queria fazer, chegando dia 31 de dezembro, o ano acaba? O ano acaba? E a vida sua começa dia 1º de janeiro? Ela continua. A vida da gente, a gente não deve fazer da vida da gente assim, não, eu errei até dia 31, dia 1º de janeiro, minha vida vai ser diferente. A vida da gente, isso é cronológico, isso é do Cronos. Diz que o Cronos o tempo é aquele que comia os filhos, né? Ele comia os filhos, é o Cronos. Come o tempo, come a vida, come a energia. Se você vive pelo Cronos, se você acha que tudo foi ruim esse ano, chegou o 1º de janeiro vai ser diferente, você ainda não vive na plenitude de Deus. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, a vida da gente não termina 31 e ano que vem vai ser diferente, não, ela continua na batida com Deus. Todos os dias, até que Ele venha. E aí, olha só, viver a mocidade sem esquecer a velhice que virá,
é uma tolice. Tem coisas, hábitos que você vai aprender hoje que você vai levar para a vida. Se você não aprendeu, não tem o hábito de ler, se esforce um pouquinho para ler, nem que seja só a Bíblia, que é o mais importante se você não quiser ler outros livros, porque isso vai dar para você trabalho para a vida toda, porque você vai estar velhinho, mas você vai estar com o seu óculos aprendendo de Deus. Se você não desenvolve a vida de oração, desenvolva desde sempre, porque você vai estar velhinho, mas você vai estar lá orando e intercedendo. Então, olha só, enquanto você fala, enquanto você pensa, enquanto você anda, todo recurso que você tem, desenvolva, vá para a igreja com seus pés, ame estar na casa de Deus, sabe por quê? Esses hábitos que você vai desenvolver com o seu recurso, vai preparar você para uma velhice saudável, uma velhice produtiva. Você não vai achar que a vida vai acabar quando você envelhecer, não vai acontecer isso para você. Porque você nunca vai envelhecer. Porque a Bíblia vai dizer que o homem exterior, um dia ele vai se corromper, mas o homem interior se renova dia após dia. E eu estou para te dizer que existem pessoas mais velhas que são mais saudáveis do que a gente, porque aprenderam na sua juventude a desenvolver os hábitos que deveriam aprender. Eles fizeram isso daqui do conselho que eu dei primeiro, né? Foge das discussões tolas, foge das contendas, foge das pessoas que não vão te produzir nada. Ande com pessoas que vão buscar a Deus junto com você num único propósito. Onde que está o teu prazer? Onde que está a tua paixão? O que que você tem desejado para a sua vida? Né? O que que você tem sonhado? Quando você vai fazer 18 anos, o que que você está pensando em fazer? Meter o pé? Fazer o que eu quiser? Se você está com esse pensamento, você não aprendeu a viver ainda. Pelo contrário, você está se preparando para deixar de viver uma vida com excelência. Aí agora, algumas ameaças que você vai ter que enfrentar. Primeiro, erotização da sociedade. Erotização começa ameaçando muito cedo. Tem crianças que se erotizam na nossa sociedade. Vídeos de crianças se erotizando. Cuidado com os vídeos que você recebe, com os TikToks. Eu sei que você vai ter vontade de olhar. Todos nós aqui temos, não só os mais novos, todos nós temos. Não se acha assim, eu sou o maior dos pecadores. Não, a gente tem vontade. Mas apaga antes que você ceda ao desejo. Chegou o vídeo erótico, apaga. E se você puder dizer para essa pessoa assim, eu não, tiver coragem, às vezes você não tem, eu te respeito. Às vezes eu também não tenho. Agora, se você não tiver coragem de falar, pai, de mandar para mim, vai apagando e não responde. Que ele vai parar, ela vai parar, isso vai parar. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ter visões depravadas da sexualidade, isso acontece muito dentro da igreja. Desejos depravados, né? Achar que bissexualidade é normal, achar que homossexualidade é normal. Cuidado, isso são problemas que você enfrenta quando você não está no ambiente de igreja. É o que você enfrenta aí fora. A Bíblia não diz, olha só, Deus fez um casamento quando criou o homem no Gênesis, e Jesus fez o seu primeiro milagre no casamento em Mateus. Por que Jesus fez um milagre no casamento se ele não fosse a favor do casamento? O primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento heterossexual. Então, se isso não fosse importante para Deus, ele teria abolido isso no Novo Testamento e não aboliu. Pelo contrário, o primeiro milagre que Jesus fez foi dentro de um casamento. Então, o ser humano quer viver do jeito que quiser, nem Deus proíbe, porque ele deu arbítrio para todos nós. Agora, você que escolheu estar na presença de Deus dentro de uma igreja, você que escolheu viver para ele, cuidado para você não dividir os seus valores com os valores do mundo. Jesus disse, pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E às vezes a gente pensa no mal, um acidente de carro, ir numa viagem, acontecer. Não, o mal é esse aí. O mal da mente, Deus não deu a mente para a glória dele. Se você deixa a sua mente se corromper com essas ideias, com esses valores, você está sendo o quê? Você está sendo abraçado pelo mal e você está cedendo. Então, não vou dizer que vai melhorar, as coisas podem piorar. E sempre foi assim, é cíclico. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Exatamente isso. Já não tinha, a ponto das pessoas quererem ter relação com os próprios anjos de Deus que foram lá.
Então, quer dizer, o mundo, ele jaz no maligno. Não pense em você que você vai mudar o mundo. O mundo, o sistema. Você pode ser, sim, alguém que salve a vida de uma pessoa e essa pessoa venha beber da água da vida, através da sua vida. Mas você não vai chegar e vai trazer o mundo todo, porque o mundo jaz no maligno. Agora, nós somos o quê? Nós somos as flechas de Deus, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, para poder levar as pessoas até Jesus. E se a gente não estiver bem definido no que nós queremos e no que nós somos, e essas questões nos corromperam ou nos corromperem, a gente não vai influenciar, e aí sim são os desafios que nós vamos enfrentar. Saiba você que é daí, né? Você vai trabalhar, você vai enfrentar isso, você vai para a escola, você vai para a faculdade, você vai enfrentar muito isso. Cuidado. Cuidado com o que você tem amado. Em terceiro lugar, questões de vocação. Às vezes a gente entra em parafuso. Qual é a minha vocação? O que Deus quer que eu faça? Qual o chamado de Deus para a minha vida? E às vezes não tem só a ver com a igreja, não. A sua vocação pode ser um advogado, para a glória de Deus. Pode ser um carteiro, para a glória de Deus. Pode ser um pastor, para a glória de Deus. Ou seja, você vai ser influenciador. Deus fez você para fazer alguma coisa. E esse é um desafio que você tem que enfrentar. Saber o que Deus quer que você seja, não o que você seja da sua vontade, mas a vontade de Deus. Outra questão é o mercado de trabalho. É outra questão que você vai ter que enfrentar. Questões de trabalho, onde você vai trabalhar, como você vai trabalhar, o salário que você vai receber. Isso são preocupações e questões que vocês vão ter que enfrentar. E vou dizer para vocês, não vai demorar muito. Daqui a pouco vocês vão querer mais e vocês vão começar a achar que está ruim. E assim, estejam definidos com Deus. Porque se vocês fizerem o que eu falei no começo, na primeira parte, não vai ficar difícil enfrentar isso aqui. Buscar a Deus, buscar sabedoria, buscar na palavra, ter uma vida direcionada pelo Pai. Outra questão, namoro, né? Quanto tempo namorar, né? Namorar e como namorar. Um conselho meu, cristão tem que namorar para casar. Começou a namorar, tem que falar, não, é para casar. O cristão, ele deve pensar assim, se não acha que é o tempo agora, né? Que ainda tem que preparar algumas coisas para isso, você não é obrigado a fazer isso agora. Mas se você está pensando em namorar, pense em se casar. Não pense em ficar, não pense em assim, emocionalmente ir envolvendo a sua vida com situações que não vão te beneficiar em nada, só vão te roubar emocionalmente. E você vai ficar ali desgastado emocionalmente na vida de alguém e alguém desgastado emocionalmente na sua vida. Tá bom? E por último, a polarização política, tá, gente? Tá aí, tá? Brigas de evangélicos de direita, evangélicos de esquerda, né? Os desafios do ativismo, que é isso aí que o Léo falou, porque o que a empresa do Léo tem enfrentado é um desafio ativista, aliás, cedeu ao desafio ativista, né? Da LGBTQ. O mais inclua todos. Então, quer dizer, isso daí tá aí, são as minorias ativistas, porque o problema, gente, o problema não é, assim, o grande problema é que as pessoas às vezes acham assim, poxa, é a pessoa, os evangélicos, né? A gente acabou virando um grupo assim, marginalizado por conta dessas questões. Eu tenho pessoas na minha família que optaram por viver dessa forma. Amo, mas eles respeitam a gente, porque sabem do nosso posicionamento, conhecem, sabem o que nós professamos. Quando está lá, ninguém sabe, né? Por quê? Porque eles sabem que os pais não revelam para os pais, sabe por quê? Porque no fundo tem uma semente do evangelho plantada e sabe que está vivendo não é um ativista. Agora o ativista, ele só quer ganhar o debate. E ele quer o quê? Entronizar a sua ideia na sua mente. Até o ativismo religioso, você tome cuidado. Cuidado com o ativismo religioso, cuidado com o ativismo LGBTQ+, cuidado com o ativismo do preconceito, cuidado. Porque aí você, em vez de defender uma causa legítima, justa, direito justo, porque todos têm seus direitos, tem alguns direitos do LGBT que eu não vou entrar em questão aqui, mas dependendo da forma como uma pessoa vive, ela tem que ter direito civil de bens, né? Não vamos entrar em questão aqui, mas
Cuidado com o ativismo, porque o ativismo ele quer enfiar a goela dentro de você e quer que você aceite a qualquer custo e qualquer maneira aquele posicionamento. E isso está errado. E isso é um desafio que você vai enfrentar. E aí, para qual caminho você vai andar, né? Como que você vai enfrentar tudo isso? Primeiro, você pode ser alegre, você pode seguir aquilo que satisfaz seu coração, mas você deve lembrar que você vai dar conta a Deus. Você deve lembrar de Deus na sua mocidade, lembrando que a sua mocidade vai passar muito rápido. E se você quiser vencer tudo isso, sem conhecer a palavra de Deus, não tem como. É entrar numa luta sem chance de ganhar. Se você não souber o que Deus pensa para você, e não é só saber, porque às vezes você recebe um monte de informação, ela só fica aqui e depois vai embora. Igual um passarinho que pousa e daqui a pouco ele está voando. Se a informação que você recebe não for pro coração e não criar atitudes na sua vida de forma que você caminhe nesse sentido, você não vai conseguir vencer essa batalha. Você só vai vencer essa batalha se você priorizar as coisas que são de Deus, as coisas que pertencem a Ele. Tá ok, gente? Então que Deus nos ajude e que nós possamos nos esforçar. Esse é o esforço que a gente deve fazer. Negar a nós mesmos e buscar a Deus em oração, na palavra e estar em comunhão com os irmãos. Às vezes a gente quer lutar com tantas coisas e a única coisa que a gente precisa lutar é se rendendo todos os dias à vontade de Deus. Vamos orar então? Pedir a Deus para orar para a gente encerrar. Senhor, meu Deus, ó Pai, muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Eu te agradeço, Senhor, por cada adolescente, os adultos também que vieram conosco, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje, nessa gincana, Pai, mas também aprendendo a Tua palavra. Eu te agradeço pela vida da tia Fran, Pai, pela palavra que ela trouxe aos nossos corações. E que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, que nós possamos andar sempre na contramão do mundo, ó Pai, seguindo a Tua direção, ó Pai. Eu te agradeço por tudo, te peço direção para amanhã, ó Pai, para o resto desse dia também. Que o Senhor possa nos abençoar e falar conosco, ó Pai. E que a gente possa, se tiver algo que a gente precisa melhorar, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a mudar nossas atitudes. Para que a gente possa se tornar melhores no Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém.